Exato, professor. Olá, esta é a missão 51, organizada pelo Habitat Marte. Hoje nós teremos a apresentação de Davi Souza e Pedro Valentim. Eles vão estar falando sobre como é que pode funcionar um centro de saúde em Marte, né? Assim, envolvendo a discussão também de aspectos relacionados à saúde, psicologia e bem-estar, né? Que são temas importantíssimos para exploração espacial, né, do bem-estar e da sustentabilidade das missões espaciais. Então, pessoal, bom dia para vocês aí, boa sorte na apresentação. Estou tornando o Davi aqui o anfitrião dessa apresentação aqui no Zoom. E aí, Davi, quando você quiser, você já pode compartilhar a sua tela aí, tá bom? Vocês conseguem ver minha tela? Dá para ver. Sim. Show. Bom, obrigado, professor Júlio, aí pela introdução. Sou Davi Souza, vou estar fazendo essa apresentação juntamente ao meu colega Pedro Valentim. Oi. E bom dia, Pedro, bom dia a todos. Como o professor Júlio falou, vamos estar falando sobre o centro de saúde, que é um fator muito importante para garantir a sustentabilidade e a recorrência de futuras missões espaciais, né? Acredito que no quesito de saúde e medicina espacial existe uma pesquisa muito vasta nessa área, né? Que a gente resolveu trazer aqui alguns tópicos interessantes. Vale salientar uma coisa que eu gosto de fazer antes das apresentações, principalmente sobre o centro de saúde. Eu e Pedro não somos da área de saúde, a gente está apenas apresentando alguns tópicos que a gente achou relevante, baseado nas nossas pesquisas, né? Então, a gente defende muito a ideia de ter uma intervenção de uma equipe não médica, que a gente vai estar falando ao longo da apresentação, né? Então, a ideia seria que nós, como equipe de pessoas não médicas, poderia estar proporcionando esse tipo de direcionamento que vamos estar apresentando aqui para vocês. Bom, esses são os tópicos que serão abordados durante a apresentação, baseado na metodologia das missões virtuais análogas. São 17 tópicos e a gente vai abordar um por um aí ao longo da apresentação, né? Inicialmente, eu queria trazer algumas imagens interessantes relacionado à questão de saúde e performance humana no espaço, né? A gente tem aí os hazards, né? As dificuldades que vão ser enfrentadas nessas missões espaciais. Alguns deles aí que eu posso estar destacando é a questão da gravidade alterada, a radiação, o isolamento por estar em ambientes fechados, a distância da Terra também. E aí a gente tem toda uma evolução dessas missões, dessas futuras missões espaciais, no caso, para chegar a habitar para construir um assentamento em Marte, né? A gente tem a questão da medicina ocupacional, os riscos, a questão muscular e perda óssea, né? Então, existem N fatores aí que a gente poderia estar abordando aqui e que já existe pesquisa nessa área, mas, assim, além disso, é necessário também observar como seriam as questões das tecnologias, né? As prevenções, os tratamentos, que é um pouco do que a gente vai estar trazendo aqui na nossa apresentação. Mais uma imagem aí da NASA, né, mostrando esses riscos do voo espacial, a questão da gravidade alterada, que vai haver algumas desordens fisiológicas, né, a questão da distribuição de fluidos no nosso corpo, alterações visuais e por aí vai. A questão da radiação espacial, o isolamento, o confinamento, a questão do ambiente fechado, né, a distância da Terra, como eu falei. E se o Pedro quiser complementar alguma coisa sobre a questão da radiação aí, seja bem-vindo, Pedro. Não, eu acho que a radiação ela é bem preocupante, também porque tudo que a gente pode fazer é prevenir a radiação. Mas o método de tratamento, né, por exemplo, você tem um machucado por radiação, o máximo que você pode fazer é tirar a pele ou cortar o músculo. Então, a gente está bem focado nessa questão da prevenção da radiação.
E dando continuidade, né, a questão do tópico da medicina no espaço, a gente está com essa imagem aí, na questão, na perspectiva da Estação Internacional Espacial, as pesquisas, né, e a gente tem dentro da pesquisa aí, voltada para ciências da vida, né, que é ciências da vida, no caso, Life Science, a gente tem a medicina espacial, né, que envolve tanto o aspecto médico, mas também o aspecto da engenharia, e aí isso inclui a parte dos sistemas de apoio à vida, a questão da assistência robótica, a proteção contra a radiação e muitos outros fatores aí. Mas, sendo direto ao ponto da nossa apresentação, agora a gente vai estar abordando a questão do design que foi proposto para a estação, no caso para a estrutura do centro de saúde. Aqui é uma proposta do Yash Rator, feito na missão 47, né, do Habitat em Marte. Como vocês podem ver aí, eu gosto sempre de mostrar essa questão logística da coisa, né? A gente tem um centro de saúde junto à estação principal, assim, mais próximo da estação principal e da estufa. Então, isso mostra uma relação que existe entre esses três ambientes, né? Que a gente vai estar apresentando também a questão, uma perspectiva mais geral, generalizada, né? Com a estação principal, por ter essa maior abrangência dos astronautas, o local onde seria mais concentrado os astronautas, e a questão da estufa. A gente vai comentar também sobre a produção de fitoterápicos e medicamentos aí baseados em plantas. Outro conceito visual, só para apresentar novamente, o centro de saúde. Vale destacar que essa foi uma proposta do IASH, e a gente vai estar, a ideia que a gente vai estar apresentando aqui vai ser uma alteração dessa proposta, uma melhoria que a gente viu que poderia ser incorporada a essa estrutura, né? Pensando no design interno, a gente está propondo uma integração de 3 estruturas, como foi visto na imagem anterior, circulares, com 8 metros de diâmetro, né? E seria uma estrutura principal com 3 pisos, 3 pavimentos, e outras 2 complementares com 2 pisos. Então, a gente estaria integrando aí 3 estruturas no nosso centro de saúde, né? E nas áreas internas, a gente resolveu trazer aqui uma abordagem da área de triagem, né, a área de emergências, envolvendo procedimentos clínicos e procedimentos cirúrgicos, a área Zen, que é uma proposta bastante interessante, que foi trago numa missão posterior, na missão anterior aqui do Habitat Marte, por uma pesquisadora da parte de medicina espacial, a doutora Susan, e que trata a questão do bem-estar físico e mental. Outro tópico também dos laboratórios que foi muito interessante, trago também uma outra missão pelo Federico, né, que ele fala a questão dos laboratórios molhado e seco, que vou estar abordando melhor sobre eles, e a questão básica, né, de apoio à vida, os dormitórios, as camas para os astronautas, uma pequena cozinha com refeitório, banheiro, e também está integrando a microprodução de alimentos, né, através de um jardim vertical. Então, isso, no caso de isolamento, estaria proporcionando ainda uma certa entrega de alimentos para os astronautas que ainda estariam na estrutura, né? E essa é a nossa proposta do design interno, como eu falei, seria a integração de 3 estruturas circulares, né? Como foi a proposta do IASH, só que a gente estaria integrando essas 2 áreas menores, né? Que seria uma área principal, que seria composto pela área de triagem, os laboratórios e os dormitórios, né? A questão que eu falei anteriormente, e outras 2 áreas, uma voltada para a questão de emergências, procedimentos cirúrgicos, e outra área Zen, né? Só para complementar, e a ideia é que essas áreas também pudessem ter uma certa desacoplamento, né? Elas pudessem estar isoladas entre si, ao mesmo tempo que poderia estar sendo isolada de todo o habitat, né? Essas áreas poderiam estar sendo isoladas entre si, né? No caso de alguma contaminação, algo do tipo. A divisão do espaço interno, a gente traz aí a área principal, né? Que seria, vou por ordem, né? No segundo andar, no segundo piso da área principal, seriam dormitórios, cozinha, banheiro, masculino e feminino, conforme a demanda, e uma área de entretenimento, relaxamento para os membros da equipe. No primeiro piso, seriam os laboratórios de biologia molecular, que no caso, como foi abordado, seria o laboratório molhado, né?
e o laboratório seco, que é o laboratório de bioinformática, além de uma sala de impressão 3D, né, que é onde ficariam os recursos aí para estarem fazendo as entregas em 3D, das impressoras 3D. E no térreo teria a área de circulação, né, por onde, no caso de alguma necessidade aí, triagem de pacientes, os pacientes da estação principal, vindo da estação principal e das demais estruturas, estariam indo para essa área, né, estariam sendo triados para as demais áreas, e além disso estaria sendo envolvido nessa área também algumas salas de raio-x, né, visando a questão da radiologia, a radioterapia e a radiodiagnóstico. E nas outras duas estruturas, a gente tem a área de emergências, que o primeiro piso dela seria composto por uma UTI, né, uma unidade de tratamento intensivo, que proporcionaria também o caso de isolamento, internação de pacientes em situações mais graves. E no primeiro piso, no térreo dessa área, seria uma sala de procedimentos cirúrgicos, né, para estar sendo realizadas as cirurgias no habitat, e também uma central de materiais estéreis, né, essa sigla CME, que seria basicamente onde estaria sendo feita a esterilização dos equipamentos cirúrgicos e estaria sendo guardado todos os materiais limpos ou que não foram utilizados ainda no habitat, que não há necessidade de serem descartados até o momento, né. E a área vem, no primeiro piso, seriam algumas salas de práticas integrativas, individuais, em grupos, que a gente vai estar abordando também ao longo da apresentação, e no térreo seria um sistema de microprodução de alimentos, né, como foi falado. A ideia é que essa microprodução de alimentos está nessa área por proporcionar também a questão do bem-estar na estrutura, né, pois aí é relacionado ao bem-estar mental, né, e algumas salas também voltadas para os check-ups físicos e terapias comportamentais que seriam realizados com os astronautas dentro da estrutura, né. Voltando para as tecnologias, passo a palavra agora para o Pedro. Bom, as tecnologias, eu tentei colocar aqui mais ou menos Inicialmente eu estava pensando numa ordem, certo? Porque não todas elas são necessárias, tão urgentes, certo? Pensando nessa questão de que a base ela seria construída ao longo do tempo. Mas, bom, primeiramente seria muito importante a impressora 3D, as ferramentas de utensílios básicos, o microscópio e a balança, certo? E os wearables também, porque eles não ocupam muito espaço. A impressora 3D ela tá para a produção assim, posteriormente a produção de órgãos, que eu vou abordar melhor mais à frente, e a produção de EPIs e essas coisas assim mais básicas que podem ser produzidas a partir do plástico. Bom, o microscópio e a balança... Bom, não vou entrar nesse... Bom, o analisador bioquímico, a cabine de segurança, a mini estufa, né, para o estudo de plantas, um destilador de água para a questão de purificar a água, né, em caso do estudo da vacina, dos fitoterápicos, essas coisas. A capela de fluxo laminar e a cabine de segurança biológica. Entrando em detalhes aí na questão do analisador bioquímico, né, vai estar sendo abordado também posteriormente, que seria uma estrutura para estar dando suporte para as demais infraestruturas, né, seria um equipamento para estar dando esse suporte, além dos wearables, que seria integrado em cada astronauta, né, eles estariam usando, e a questão da capela de fluxo laminar e a cabine de segurança biológica, como o Pedro falou, né, é uma coisa que estaria sendo necessitada ao longo do tempo. Isso daí a gente trouxe mais na perspectiva dos laboratórios, né, a capela de fluxo laminar, ela é mais para evitar determinadas, para auxiliar no manuseio de componentes materiais biológicos, né, e evitar algum tipo de contaminação e proteção, e ter essa proteção dessas amostras. E no caso da cabine de segurança, já é para um caso assim, de estar manuseando alguma substância de maior risco biológico. Ela tem uma pressão negativa que ela vai simplesmente regenerar o ar dentro dela e
não vai estar contaminando, não vai ter nenhum caso, né? Não vai permitir de forma alguma que o ambiente seja contaminado, né? Bom, a gente pensou, né, na questão da produção lá, a gente pensou em medicamentos e fitoterápicos, né, seriam produzidos a partir de bactérias, fungos e plantas, e tudo isso ficaria a cargo do biotecnólogo, certo? No laboratório, com todas essas tecnologias que a gente falou agora. A impressora 3D, que ela produziria os equipamentos de proteção individual, que é, por exemplo, as máscaras, as luvas, tudo isso que a gente vê para evitar a contaminação, né? A transmissão de doenças. Pipetas e medidores também poderiam ser feitos pela impressora 3D. A impressão de órgãos e ossos, ela tem sido estudada, ela é uma possibilidade a futuro de que seja feito essa impressão de órgãos e ossos, assim, órgãos mais básicos, né? Como a pele, a orelha, né? E até o coração, se fala, né? Porque ele é mais um músculo do que nada. Mas isso ainda está em desenvolvimento. Então, mas possivelmente quando já se tem essa base em Marte, já tenha sido, né? E só para complementar essa parte das ferramentas cirúrgicas, né, também que estaria envolvido nessa questão dos equipamentos, né, como a gente acabou não trazendo essa referência, mas é importante salientar que existe uma estimativa de que cirurgias viriam a acontecer nesses futuros habitats em Marte numa média de 2,4 anos, né? Então, a periodicidade dessas cirurgias seria num tempo determinado. Então, ao invés de estar transportando da Terra, seria mais interessante, num caso eventual, né? Ter um equipamento reserva, mas no caso de uma necessidade de um equipamento mais específico, ele estaria sendo produzido in situ, lá no próprio habitat, né? Voltado para a parte da gestão do centro de saúde, quanto à estrutura organizacional, queria trazer alguns aspectos gerais, né? A ideia é que essas estruturas elas sejam providas de equipamentos de telemedicina, auxílio de robôs, né, de braços robóticos, e também, como foi falado, as impressoras 3D. A ideia é que as salas, os equipamentos, eles têm um sistema de monitoração contínuo em tempo real, né? Sistema de monitoramento contínuo em tempo real, para estar fazendo check-ups, observar a necessidade de manutenção ou algo do tipo. E os laboratórios seriam basicamente designados para as pesquisas que estariam sendo realizadas in situ, lá no habitat. Está sendo desenvolvidas inovações, principalmente seria relacionada à questão do desempenho cirúrgico, fabricação de equipamentos e também os testes de novos medicamentos e outras análises biológicas, né? A ideia também é que a estrutura ela seja responsável, a estrutura como um todo, né? Ela seja responsável aí por desenvolver modelos de doenças, sistemas de resposta ao estresse psicológico, também dietas, né? Voltadas para a parte de nutrição e comportamento celular, como foi dito no início da apresentação, a gente vai ter questão da alteração da gravidade, a radiação, isso vai afetar bastante nas células do corpo, né? Então, isso é necessário desenvolver determinados modelos matemáticos, probabilísticos, que deem melhor direcionamento para os responsáveis da estrutura, principalmente responsável pelo laboratório. E como eu falei, né, a questão da divisão laboratorial, o laboratório de biologia molecular, ele seria responsável por desenvolver e disponibilizar as ferramentas para desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de genética molecular, e dar suporte logístico para a realização de estudos de expressão gênica, e também a questão do que o Pedro falou, né, desenvolvimento de medicamentos a partir de plantas, fungos, bactérias, e o laboratório seco de bioinformática seria mais uma área de pesquisa, utilizando ferramentas técnicas e ferramentas computacionais para resolver problemas biológicos, como no caso de uma contaminação, uma infecção específica, e com isso vai estar sendo coletado, vai estar sendo guardado e interpretado os dados, esses dados que vão estar sendo gerados aí a partir das análises. Quanto à caracterização das áreas, né, como foi falado anteriormente, teria uma área de triagem, ela basicamente vai ser destinada à avaliação clínica em primeiro momento, né?
seriam feitos exames, verificação de sinais vitais, radiografias, isso aí tudo integrado também com o uso dos wearables, né, e outros relatórios que seriam, que o Pedro vai falar melhor, mas outros relatórios que viriam a ser feitos aí, questão de aspectos de saúde dos astronautas, e detectar alguns casos que necessitem alguma internação ou algum outro nível de atenção mais específico, né. A UTI seria uma área crítica, né, destinada à internação dos pacientes mais graves, no caso de um processo pós-operatório, né, precisando de um cuidado intensivo da equipe médica, do corpo médico. E a central de materiais estéreis, como eu disse, seria mais destinada à limpeza, acondicionamento, esterilização e distribuição dos artigos médicos hospitalares, né? E a gente coloca também essa questão da sala de check-up físico e análise comportamental, né? Aí traz essa imagem aí da NASA, que seria como a gente teria essa questão da perda óssea, a falta de gravidade estaria influenciando aí bastante, né? No desenvolvimento muscular, no atrofiamento ósseo. Então, esses check-ups aí, como vocês estão vendo na imagem, seria bastante necessário aí para estar sendo feito regularmente, né? E também só para trazer uma ideia assim, eu e o Pedro, a gente pensou que, no caso desses tipos de check-up, seria interessante estarem sendo realizados, por exemplo, uma vez por semana, principalmente esses aí, após uma semana intensiva de trabalho, de atividades específicas que seriam realizadas na estação. Sobre os cargos e perfis, da estrutura, a gente teria o médico clínico, que ele seria o chefe da estrutura, ele estaria responsável, né, por supervisionar o cumprimento de protocolos, acompanhar os atendimentos remotos, que vai ser mais detalhado à frente, monitorar o sistema online e, né, fazer as cirurgias. O enfermeiro radiologista, Bom, assim, a gente escolheu deixar o médico clínico como chefe e supervisor, além pela sua formação, pela questão de que ele não vai estar, né, 24 horas/7 fazendo cirurgias. Então, ele deveria estar mais disponível para fazer esses outros trabalhos. O enfermeiro radiologista, ele estaria responsável pela triagem e gerenciamento do fluxo de pacientes, checagem dos níveis de radiação, que também seria um desses check-ups que seriam feitos 1 ou 2 vezes por semana, acompanhar os check-ups online e acompanhar o clínico nas cirurgias que possam vir a acontecer. O biotecnólogo, ele vai ser responsável pelos 2 laboratórios, o seco e o molhado, pela produção e teste de medicinas e fitoterápicos, que isso é o que a gente tinha pensado, né, para o momento inicial, onde não teriam tantos remédios assim, a gente estaria mais se apoiando nessa questão da produção a partir de plantas e fungos e bactérias. Conhecimento em TI e manuseio da impressora 3D, e o estudo de vírus, bactérias e outros contaminantes que possam vir a surgir. Né? Aquela questão lá de uma possível epidemia. Né? E complementando aí a parte do médico assistente, né, que a gente está propondo, seria mais um médico voltado para o bem-estar, né, que seria o responsável pela área Zen, que ele estaria monitorando os níveis nutricionais dos astronautas, então ele poderia ter alguma especialização em nutrição, e principalmente também nutrição comportamental, para estar vendo a questão de como os alimentos, como a dieta dos astronautas também vai estar interferindo na performance deles. Seria também o responsável por conduzir atividades de lazer coletivo e bem-estar psicológico dos astronautas, e também a questão do acompanhamento biomecânico, né, análises físicas, como foi apresentado anteriormente. Quanto ao programa de treinamento de astronautas, né, como foi falado no início da apresentação, a ideia é de estar proporcionando um conhecimento básico necessário para uma intervenção de uma equipe não médica. Então, a partir do momento que se tem uma emergência, qualquer astronauta seria capaz de estar realizando os primeiros procedimentos até ter assistência médica, no caso, o clínico geral ser acionado e ele está fazendo algum acompanhamento remoto. Ele está se dirigindo ao local do acidente para estar verificando o que é que aconteceu, né?
seriam cursos de ações de primeira instância, primeiros socorros, e manuseio dos kits de análise, que o Pedro vai estar falando ainda com mais detalhes, né, que seria a questão das amostras biológicas, exames e coisas do tipo. A parte da biossegurança, então, a questão da limpeza dos equipamentos, dos EPIs, o que mais? A questão da esterilização dos objetos, o manuseio da estufa de esterilização, toda essa parte de limpeza, né, e evitar contaminantes dentro da estrutura e no habitat como um todo. Também ele teria um conhecimento básico, uma compreensão dos medicamentos que seriam catalogados, né? A ideia é que para cada estrutura para cada estrutura os medicamentos eles estejam catalogados, medicamentos disponíveis, né? E para os astronautas também terem noção de como cada medicamento vai afetar, quais seriam as indicações e as contraindicações, né? Quais as reações que determinado medicamento poderia estar proporcionando, porque na ideia dessa intervenção da equipe não médica é também preferível que os astronautas saibam se autoavaliar, né? Então, assim, a partir do momento que ele come determinado alimento, ou toma determinado medicamento, ele saiba identificar como é que o corpo dele vai reagir, quais são as possíveis reações que venham a acontecer, uma dor de cabeça, uma febre, algo do tipo, e ele já esteja preparado até psicologicamente para essas ocorrências, né? Na parte de treinamento dos astronautas, eu gosto, isso aí foi uma abordagem traga por mim, né, que eu gosto muito de estar falando sobre isso, a parte da resiliência do espaço. Eu acredito que no quesito resiliência existem vários assuntos interessantes a serem tratados, principalmente essa perspectiva do bem-estar, mas também de saber contornar determinadas situações que possam vir a ocorrer, né? A gente sabe que, principalmente quando a gente fala de saúde, a saúde em Marte vai ser totalmente diferente da saúde aqui na Terra. O que a gente entende por saúde, um corpo saudável aqui na Terra vai ser totalmente diferente. Mas a partir do momento que existe essa resiliência, essa capacidade de se adaptar às mudanças, né, os astronautas vão estar melhor preparados para determinadas situações, né? E eu trago essa resiliência em algumas áreas, né, gerais do habitat, na questão das áreas de treinamento, que seria mais a manter a constância das rotinas e tarefas e prazos, e tá sempre estimulando a questão do aprendizado remoto. A parte das áreas de trabalho seria ele buscar aumentar a agilidade dele nas tarefas e a flexibilidade cognitiva, ou seja, proporcionar novos estímulos, realizar rotinas diferentes, ou, no caso, se tiver um cronograma de atividades, ele seja alternado, por exemplo, a cada semana ou algo do tipo. E exercício para manter a criatividade e a motivação dos astronautas também é muito necessário, voltado para as áreas sociais, né? É interessante ele ter uma compreensão, nem que seja básica. Eu acredito que as práticas em grupo estaria auxiliando bastante nisso, seria compreender as mudanças nas dinâmicas comportamentais do grupo, ou seja, a partir do momento que está num momento assim de tensão, algo do tipo, os astronautas ou um astronauta específico saberia identificar, saberia como se portar, ou até mesmo no caso de um indivíduo qualquer, né, ele estaria dando um apoio psicológico, né, estaria ocorrendo esse apoio mútuo, essa colaboração entre o time, né. E nas áreas individuais, como foi falado, ele saberia fazer não só a autoavaliação da sua saúde, do seu condicionamento físico, mas também do seu desempenho nas atividades, né? Ele saber ter uma autoavaliação crítica desse desempenho, né, ao longo das suas atividades, e também estar sempre buscando uma qualidade boa do sono, um sono saudável. Uma coisa muito legal que o professor Júlio gosta de trazer nas nossas discussões é a questão dos sonhos, né? Então, isso também, a análise dos sonhos, perceber como isso está influenciando também no meio, o que é que isso pode estar querendo passar, as sensações que isso provoca, né? Isso é muito interessante. E alguns vídeos que a gente achou interessante trazer aqui, né? A parte da impressão 3D, como o Pedro falou, né? Algumas aplicações. A gente trouxe também alguns vídeos bem básicos, né? Que seriam necessários na perspectiva dos cursos,
que seria as avaliações primárias e secundárias, né, voltado para o primeiro socorro, algum tipo de, como é que eu posso dizer, no caso de haver alguma sutura, no caso, algum corte, alguma coisa, ele saber fazer não só imobilizar e tal, mas também saber tratar isso, né? No caso do isolamento seria muito importante. Também trouxe essa questão desse algoritmo para situações de emergência, vale muito a pena ver esse vídeo, né? Que é da área de segurança do trabalho, ele traz muitos aspectos interessantes e que é abordado universalmente aí por vários profissionais aí de segurança. E também um passo a passo aí de como utilizar o analisador bioquímico, que vai estar sendo falado ainda nos próximos slides. Quanto aos recursos necessários para as 2 semanas de isolamento, a gente considera aí uma quantidade de 4 astronautas, né? Fazendo os cálculos aí, a questão da comida, vale salientar que a dieta e a quantidade de alimentos a serem consumidos por cada astronauta, eles vão variar de cada indivíduo, né? Então, vai ser determinado pelo seu peso, sua altura, biotipo, a rotina desse astronauta, né? E a gente colocou uma média aí de 2,1 quilogramas por pessoa, fazendo uma média de quantidade necessária por 2 semanas de isolamento, a gente teria algo em torno de 80 quilogramas de alimento, de recursos alimentícios para estarem sendo fornecidos. E quanto à questão da água, eu considero o básico aí de 3 litros por pessoa, talvez isso seja mais reduzido ou não, né? A gente coloca uma média aí comparado no que a gente entende aqui da Terra, né? Como eu falei, uma boa saúde no espaço em Marte é totalmente diferente do que a gente compreende de saúde aqui na Terra. E aí a gente teria um consumo semanal de 84 litros, multiplicando por 2 aí, 168 litros de água por 2 semanas para a equipe de 4 astronautas. Pois é, aquilo que Davi falou, né, sobre a questão da saúde em Marte ser muito diferente da saúde daqui, é bem importante de ressaltar, porque às vezes muitos desses procedimentos que a gente está imaginando a partir, né, daqui, a gente está prevendo, pode ser que lá sejam completamente diferentes, né? Então ainda tem que ser feita muita pesquisa sobre os corpos, né? Agora, sobre as orientações para as outras instalações, a gente pensou em um sistema, né, de monitoramento e atendimento. Como ele funcionaria? Bom, ele armazenaria os dados da saúde dos astronautas. Por exemplo, eles vão fazer esses check-ups eles mesmos, certo? Digamos que a cada 3 dias eles fazem um check-up, e aí essas informações elas vão para o sistema. Mas eu tinha pensado também que não todas. Podia ser feito um corte, né, dos níveis que estão fora do normal, para que fique mais fácil de enxergar para os outros, né, pelos responsáveis dessa área, pelo monitoramento da saúde. Ele estaria conectado com o wearable, que ele vai medir pressão, medir batimentos cardíacos, tudo isso, e ele estaria tudo registrado dentro desse sistema. Ele também vai ter um sistema, ele também vai ter a opção de uma videochamada, né? Isso tudo seria realizado em caso de uma emergência, onde precisa ser feito um tratamento rápido, ou às vezes até se for uma besteira que não precisa do próprio clínico, mas precisa de precisa de um acompanhamento básico. Aí, certo, seria feito, né? E também nele teria, assim, isso também é tudo a partir de um kit salva-vidas que a gente teria em cada uma das estações, né? Em cada uma das estruturas teria um kit salva-vidas, que teria a questão básica para queimadura, para machucados, remédios e o analisador bioquímico, que a gente tinha falado anteriormente. Sim, ele também, a gente também teve a ideia de que esse sistema... Pedro, tá mudo. A gente também tinha pensado que nesse sistema estejam organizados e catalogados receitas e procedimentos que não sejam de alta demanda, né? Isso para intervenção da equipe não médica.
que seria a fitoterapia. A gente também pensou na medicina cultural, né? A gente poderia ter uma separação de quais, né, de quais poderiam ser viáveis, quais seriam viáveis, né, para Marte. E, bom, qualquer um poderia entrar, acessar esse sistema, né, a partir de um computador que tivesse, e ter todas essas informações, esses procedimentos, em caso de qualquer problema, que o cirurgião não esteja disponível, que tudo isso. Isso foi muito pensando na saúde integrativa e na equipe não médica, né? E no caso de uma pandemia, que não possa ter conexão entre as estruturas. Isso. Complementando o que o Pedro falou, né? Dois pontos interessantes aí que seria interessante estar sendo falado, é a questão de utilizar as tecnologias também de suporte, né? Esse sistema ele poderia estar sendo integrado a um tipo de inteligência artificial, que ele, a partir dos parâmetros, estaria gerando relatórios e também dando alguns direcionamentos, dando propostas de receitas, de medicamentos a serem consumidos, né? E quando o Pedro comenta aí sobre a questão da medicina cultural, vou trazer um exemplo bem interessante, a Ayurveda, né, que são livros bastante antigos da Índia, que eles tratam exatamente sobre a questão de como os alimentos eles estariam afetando o funcionamento do nosso organismo, distribuição do fluxo sanguíneo, a questão do sistema gastrointestinal. Então, cada alimento ele teria a sua colaboração dentro do nosso organismo, né? Sim, também ele estaria sendo muito usado pelo biotecnólogo e pelo nutricionista para manter esse constante controle sobre os níveis nutricionais dos tripulantes lá. Entrando na parte dos protocolos agora, voltado para o centro de saúde. Continuar, Pedro. Sim, os protocolos de rotina seriam check-ups, né? Ele estaria sendo monitorado se os check-ups estão sendo feitos, a análise radiológica, higienização constante. A análise radiológica também entra dentro dos check-ups, só que é um pouco diferente, porque a análise radiológica ela tem que ser feita lá na estação de saúde. A higienização constante de toda a estrutura, né? Esse cuidado com a sujeira. Cuidados com o corpo, que entra na parte da área Zen, do médico assistente, tudo mais, relatórios psicológicos e a checagem de validez dos medicamentos, tanto de dentro da estrutura quanto dos kits emergenciais, né, os kits salva-vidas. E é interessante aí, só destacar essa questão da imagem, né? É interessante estarem sendo feitos determinadas calibragens em determinados períodos de tempo, né? Seria uma rotina interessante a ser feita com os equipamentos, principalmente os wearables, né? A gente sabe que com o passar do tempo acaba afetando alguma parte mais do sistema mesmo, a parte eletrônica, que pode vindo a alterar a precisão do equipamento. Então, seria interessante estar realizando algumas rotinas aí de calibragem desses equipamentos a partir de equipamentos simples, básicos que a gente tem aqui na Terra mesmo, né? Trazendo também um outro protocolo que a gente achou muito interessante voltado para essa parte de triagem, aí entra a área de triagem, o porquê da área de triagem, né? A ideia é basicamente estar reduzindo o fluxo de pacientes na estrutura, como vocês viram, a ideia de ter estruturas bem específicas e evitar o máximo no caso de contato ou algo do tipo, né? Assim, a gente também pensou numa ideia de rotina de rodízio para tá sendo feito acesso à área Zen, né? Tipo, no caso, seria, por exemplo, semanalmente uma estrutura específica, os membros participantes, os membros astronautas, no caso, de cada estrutura estariam indo para lá, realizando alguma prática colaborativa. Isso estaria sendo feito rodízio entre os astronautas, então, para sempre sempre manter a quantidade de astronautas fazendo seu trabalho específico na sua estrutura, mas também ter aquela quantidade de astronautas num dia específico que eles vão estar também participando dessas atividades práticas integrativas e em grupo, principalmente, né? E traz esse protocolo de triagem, é um algoritmo, eu achei bem interessante,
é um algoritmo de triagem baseado nesse índice de severidade da emergência. Aqui é só um exemplo de fluxograma, né, para vocês verem. A gente tem são 5 índices, né, e seria um direcionamento básico aí para estar sendo feito, que até auxiliaria o profissional aí, o enfermeiro, né, que é radiologista, para ele saber qual seria o melhor encaminhamento mais rápido, né, ele faria a análise que fosse necessária, faria a análise radiológica, análise dos relatórios que têm sido enviados semanalmente, né, e assim ele poderia sair fazendo as classificações, né, para ver se o paciente ele se adequaria em algum desses índices, né, só para ter uma ideia aí da divisão desses itens. Eles dividem em vários outros, mas eu trouxe aqui 2 interessantes, que essa é a questão da estabilidade dos sinais vitais e ameaça à vida ou algum órgão, né? Então a gente tem aí desde do primeiro índice, né, que no caso seria o pior caso, né? Então uma ameaça óbvia aí de ameaça à vida ou perda de algum órgão, ou a questão dos sinais vitais está bem estável, e no melhor caso, né, o caso menos ruim, né, a gente teria aí o índice 5, que seria já com a questão da estabilidade de sinais vitais mais estáveis e sem ameaças à vida ou ao órgão dos astronautas, né. E aqui é só para trazer a fonte também, para vocês terem ideia de algumas coisas que poderiam estar sendo medidas aí, que está auxiliando nesse tipo de fluxograma, né. Valores de frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, oximetria, e tudo isso que seriam dados fornecidos já pelos wearables, né. Agora, na questão dos protocolos de segurança, seriam o uso desses equipamentos de proteção, máscaras, luva e touca durante a cirurgia e a cabine de segurança anti-radiação. Os EPIs, eles também seriam na questão de uma possível doença, né? Eles aí também, a gente podia pensar no meio de distribuir, ou talvez até ter armazenado junto com o kit, com o kit salva-vidas, né? Nesse caso de epidemia. E a higienização do espaço e equipamentos, que é importantíssimo numa área de saúde, né? Também acrescentar aí o que foi falado, né, do protocolo de calibragem dos equipamentos, também seriam, baseado, além de ser uma rotina específica, também algo de segurança, né, porque a partir do momento que a gente teria valores sendo alterados, isso daí talvez não estaria fornecendo um relatório preciso, uma análise médica mais precisa também, né. Sim. Em relação aos protocolos de ocupação e entretenimento, a gente trouxe essa ideia aí das práticas integrativas e complementares, né? São 27 ou são 29 listadas aí, como eu falei, a Ayurveda, e tem vários outros, né? Que seriam práticas de saúde ocupacional. Vou destacar algumas interessantes, a questão da meditação, uma coisa que o professor Júlio gosta de fazer lá no Habitat Marte, a questão da musicoterapia, né, que também auxilia bastante, e várias outras aí, né, como vocês podem ver. Então, essas práticas de saúde ocupacional e também atividades de lazer estariam proporcionando um bem-estar coletivo e também individual, né. E também haveriam momentos de sessões de relaxamento e de massagem, como foi inserido na estrutura, né, uma área voltada para isso. Como foi dito também, seria feito um rodízio, mas especificamente dentro da estrutura, seria feito um rodízio entre os profissionais, né, conforme a demanda de cada setor, cada área, como a gente viu, né, como a gente falou, assim, o cirurgião, o médico clínico-chefe, clínico-geral, ele não estaria realizando as atividades sempre, ele poderia, o trabalho dele, a partir do momento que não tem nenhuma emergência específica, ele poderia estar revezando um pouco do trabalho dele de análise dos relatórios, coisas do tipo, com o enfermeiro, o radiologista, né? E também integrando aí a ajuda do médico assistente. Então, assim, isso poderia ser bastante maleável, né? Faria esse rodízio e proporcionaria também momentos de bem-estar para os próprios astronautas, né? Isso, e possibilitando... Pode falar, Pedro. Fica à vontade.
Não, desculpa. Tá, essa questão do Pix, ela pode até ficar também, ela pode até ir também para a área para a estação principal, certo? Que tem toda essa questão do lazer e tudo mais. Seriam direcionamentos gerais para manter os astronautas assim, né? Bem. Aí coloca aí no final, né, questão de momentos de descanso, principalmente após cargas de trabalho exaustivas. Dou o exemplo aí de um procedimento cirúrgico de alta precisão, algo do tipo. Isso acaba sendo cansativo não só fisicamente, mas também psicologicamente para o médico, né? Então, proporcionar também um momento de descanso após essas atividades aí, tá ali para ele se recompor, né? Eu acredito que o estresse, a gente não sabe, né? Não somos médicos para dizer, mas eu acredito que o estresse gerado aí após um procedimento cirúrgico seja bastante grande, né? No quesito de protocolos de microprodução de alimentos, eu gosto sempre de trazer essa imagem, que é uma proposta que eu fiz durante a apresentação da estufa, que seriam direcionamentos para as outras estruturas. Então, já que seria um direcionamento dado pela estufa, a ideia é acatar esse tipo de direcionamento, esses protocolos, né, para auxiliar na logística de alimentos, nas rotinas de limpeza e descontaminação. A gente foca muito isso daí, principalmente essa questão da descontaminação dentro dessa estrutura. A ideia dos relatórios de acompanhamento de estoque e gestão de resíduos, né? Então, algumas rotinas voltadas para o gerenciamento, manutenção, práticas de reciclagem, processamento de alimento e colheita, né? E atividades como análise, diagnóstico, garantir a circularidade, garantir a fidelidade dessas metodologias, dessas rotinas que estão sendo propostas, orientações, e detectar possíveis falhas que, em caso de necessidade maior, venham a ser avisados para o chefe da estufa, né, para ele estar fazendo alguma intervenção, caso necessário. A questão da impressão 3D, a gente... que poderia ser impresso seriam os materiais e ferramentas para cirurgias, né, e para o laboratório, produção de EPIs, impressão de órgãos, quando isso for, né, uma possibilidade, e os materiais seriam a biotinta, né, para impressão de órgãos, plásticos e tecidos. Essa questão da produção da biotinta é um pouquinho complicada, então ela teria que ser trazida, levada, quer dizer. E no quesito de spin-offs, né, Pedro, pode continuar aí. Sim. As tecnologias que elas poderiam ser operadas na Terra seriam o estudo sobre a produção de órgãos, o estudo sobre a radiação no corpo humano e nas plantas também, o estudo sobre a psicologia do isolamento, que, bom, tem sido já, né, durante esse tempo de pandemia, uma área de estudo, né, mas agora poderia também ser estudado desde outra perspectiva também, né? E eu optei também por trazer essa tecnologia aí, chamada Regent Suite, né, o traje Regent, que é um sistema de apoio que ele foi utilizado nos astronautas, né, e ele está sendo reutilizado, já está sendo aplicado na tecnologia da NASA, se eu não me engano, com um laboratório russo, e está auxiliando aí nos processos de reabilitação, principalmente de crianças, e não só de crianças, né, mas como vocês podem ver aí, o traje ele está sendo utilizado para fazer, está fazendo análise, check-ups médicos, né, coletando os parâmetros vitais, né, e também está realizando esse monitoramento, né. E a questão das diretrizes, dos encaminhamentos para a Terra, né, a gente teria, a partir do que foi falado, a gente teria diversos direcionamentos voltados para o isolamento social, o bem-estar físico, psicológico, né, voltado também para o bem-estar físico, questão dos exercícios e nutrição, e também acho que é um fator muito interessante aí que deve ser enfatizado, né, muitas dessas tecnologias, principalmente quando a gente aborda a questão da medicina remota, né, isso poderia estar auxiliando na questão da segurança e da saúde em regiões onde não há acesso, o acesso não é tão favorável, né, não tem acesso a instalações médicas, às vezes não tem uma unidade básica de saúde ou algo do tipo, mas a partir do momento que tem uma pessoa com mínimo conhecimento, e a gente traz novamente essa ideia da intervenção de uma equipe não médica, né, a partir
do momento que tem uma pessoa que sabe fazer o básico, que sabe operar um protocolo, que sabe fazer um check-up, alguma coisa, ele, com o auxílio de um médico, de forma remota, ele poderia estar fazendo essas atividades aí de forma tranquila e, assim, eficaz, né? Pois é, essa questão de acesso à saúde em lugares onde não tem tanto, né, acesso a tecnologias, a gente também pensou nessa toda essa questão dos fitoterápicos, da intervenção da equipe não médica a partir dessa perspectiva, né? Bom. E a gente tem, né, uma abordagem aí já, principalmente da população mais antiga, né? É bem comum essa questão de utilizar medicamentos, com plantas como medicamentos, chás e coisas do tipo, né? E a questão dos impactos nos ODS, a gente acabou optando por trazer especificamente esses 4, né? ODS 3, 4, 9 e 17. Em relação ao 3, acho que toda a apresentação acaba sendo baseada nesse ODS, né? Mas a gente destaca a questão do acesso à saúde básica de qualidade e as práticas de bem-estar coletivo, né? E também individual. A educação de qualidade, a partir do momento que estão sendo feitos os treinamentos e protocolos que facilitem o manejo dos pacientes ou de alguma pessoa que necessite, né? Também estaria proporcionando equipes médicas e até intervenções mais eficazes, equipe médica mais capacitada, né? Até a questão do manuseio de equipamentos tecnológicos aí de nova geração, como o Pedro comentou, né? A impressão 3D de órgãos, né? Então, a partir do momento que as equipes médicas, os futuros médicos acabam tendo um certo domínio nessa área, isso aí acaba sendo uma área que vai evoluir melhor na parte de pesquisa, né? E, consequentemente, como consequência disso, né, estaria proporcionando a melhor estruturação dessas unidades de saúde, maquinário, equipamentos, né? E também vale destacar a questão das novas perspectivas da indústria farmacêutica, né? Com redução de custos, infelizmente, acaba sendo algo inacessível para muitos pacientes devido ao alto custo. A gente tem o SUS aí colabora bastante em relação a isso, né? Mas também na melhoria da qualidade dos medicamentos, né? Está sendo fornecidos medicamentos que hajam um impacto menor, tem um impacto menor no corpo, porque eu vou dar um exemplo bem claro, assim, por exemplo, a partir do momento que faz o uso de um medicamento controlado, por exemplo, vou dar um exemplo na questão do tratamento do câncer, né? Você acaba utilizando a quimioterapia, ela produz náuseas, e a partir do momento que você precisa tomar um medicamento para náusea, esse medicamento para náusea acaba tendo um efeito de estar proporcionando uma febre muito alta ou dores no corpo, e já precisa de outro medicamento para dor, e aí sim acaba sendo uma bola de neve. E isso, querendo ou não, medicamentos são drogas, e assim, isso daí a gente precisa ser muito bem policiado, né, no nosso corpo, né? E por fim, a questão das parcerias públicos-privadas, né, em prol da evolução mais sustentável e acessível nessa área de saúde, né? E essas são nossas referências. Agradeço a atenção de vocês. Esse aqui é o contato meu e do Pedro, caso queiram no momento posterior. Então, para os que vão ver essa apresentação, fiquem à vontade para estar contatando, algo do tipo, e a gente se coloca aí à disposição para questionamentos, comentários, e valeu. Valeu, galera.